E a palavra de Deus é aquela que nos alimenta. Portanto, nesta manhã de domingo, seremos alimentados pela santa e bendita palavra do Senhor. Antes, porém, da leitura e da meditação desta manhã, eu convido você a orar para que possamos acolher a palavra assim como ela precisa ser acolhida, na dependência do Espírito Santo e com a atenção devida. Convido você a fechar os seus olhos e nós vamos buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Bendito Deus e Pai, graças te damos pela tua presença, graças te damos pelo teu amor, graças te damos pela tua misericórdia, graças te damos, ó Deus, pelo teu cuidado. Tu és um Deus benigno que vem ao nosso encontro para nos abençoar. E nesta manhã de domingo, ó Deus, queremos interceder pela tua palavra que haveremos de meditar. Que ela possa, ó Deus, encontrar guarida em nossos corações. Que, como ouvintes, ó Deus, possamos abrir o nosso coração na dependência do teu Santo Espírito, iluminando a nossa mente, para que possamos acolher a tua palavra como ela precisa ser acolhida. Consola o nosso coração neste momento de crise. Aviva a nossa esperança em saber que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que nos carrega no colo. O Senhor é aquele que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Abra os olhos do nosso entendimento agora, ó Deus, na meditação da tua palavra, e que ao final desta meditação tenhamos, ó Deus, o consolo da tua palavra e tenhamos também a certeza em nosso coração do amor do Senhor que nos assiste, do amor do Senhor que fez com que o teu Filho Jesus morresse naquela cruz maldita para nos redimir, para nos salvar. Nos abençoa agora, ó Deus, neste momento de meditação, no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 29. O livro dos Salmos, irmãos, é um livro maravilhoso. Ele nos orienta, apacenta o nosso coração, mostrando-nos a história do povo de Deus em sua caminhada, em sua peregrinação. Nós temos no livro dos Salmos um Salmo de Moisés, que é o Salmo de número 90. Nós temos salmos do período pós-exílico da Babilônia. Portanto, podemos calcular aí pelo menos 9 séculos em que os salmistas retratam a caminhada do povo de Deus. E Davi, como grande salmista, levantado por Deus, nos apacenta por meio de palavras maravilhosas. Não é diferente com o Salmo 29. E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 29 e acompanhar a leitura e a meditação que teremos. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor
presidirá para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Irmãos, cantamos um hino de nosso hinário que diz assim: quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor, mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz a animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, qual fragor do vasto mar. Irmãos, vivemos dias de turbulência. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os dias em que vivemos, irmãos, revelam a nossa fragilidade como ser humano. Moisés disse no Salmo 90 que nós somos pó, efêmeros, passageiros, transitórios. Em dias assim de turbulência, de fragilidade, de revelação da nossa fragilidade, muitas vozes se levantam, não é mesmo? Vozes de autoridade que devemos obedecer. Porém, se levantam também vozes que nos deixam confusos, sem saber o rumo a seguir. Eu quero, nesta manhã de domingo, meditar com você sobre a voz poderosa do Senhor. O Salmo 29 fala desta maravilhosa voz. Davi foi quem escreveu este salmo, o grande salmista de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem que enfrentou dias difíceis em sua jornada, em sua peregrinação. Davi declara, irmãos, neste Salmo 29, a grandeza de Deus. Ao ouvirmos sobre a grandeza, somos então consolados, avivados em nossa esperança, em saber que a grandeza de Deus nos traz refrigério em dias de calamidade. A voz poderosa de Deus surge em meio ao temporal para acalmar a tempestade da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero te convidar a observar os 2 primeiros versículos. Temos aqui, irmãos, o primeiro ponto da mensagem desta manhã. A voz poderosa de Deus nos ordena a louvarmos ao Senhor em meio ao temporal. Veja o que diz Davi nos 2 primeiros versículos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Observe que o Salmo inicia com uma ordem. Não é algo opcional. É uma ordem. Tributai. Tributai ao Senhor. Isso significa, irmãos, na verdade, cumprir o dever de seres criados à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, temos o dever de darmos a Ele, ao Criador, o louvor, a honra, a glória, também em dias de tempestade. A ordem é: reconheça o poder de Deus, renda-se a Ele em reverência, tributai a Ele o louvor, a glória, a força, a honra. A reverência primária aqui certamente inclui os anjos poderosos de Yahvé.
A ideia literal aqui, irmãos, é a de entregar a Deus aquilo que pertence a Deus, que é o louvor, a honra, a glória. Confiemos nele, confesse, reconheça que somos frágeis, efêmeros, passageiros, e nenhuma medida, por mais importante que seja, e devemos tomar e obedecer, será suficiente se não houver uma intervenção do Senhor na tempestade. Quer seres angelicais, quer seres humanos, todos são convocados aqui a tributar ao Senhor a honra, o louvor, a glória e reconhecer a força que vem do Senhor. Eis a primeira verdade do Salmo, esta que está diante de nós. Devemos louvar a Deus em meio à tempestade. Mas a segunda verdade, eu convido você a observar o versículo de número 3. Diz Davi no verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A segunda verdade do texto, irmãos, é que somos em momentos de crise, de temporal, ordenados pela palavra do Senhor a reconhecer a voz do Senhor. Reconheça a voz do Senhor em meio ao temporal. Davi aprofunda a convicção e exalta a Deus, porque ele está acima da tempestade, acima da calamidade. Sobretudo, que sua voz, a sua palavra, precisa ser ouvida, mesmo mediante os trovões existenciais. Deus está acima de tudo, de todo medo, de toda desesperança. Confie no Senhor. Na tempestade, nas inquietações, ouçamos e reconheçamos a voz do Senhor sobre as muitas águas. Muitas vozes se levantam em meio à tempestade, não é mesmo? Mas uma voz, o cristão não pode deixar de ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Disse Jesus no Evangelho: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Deus tem o seu povo, Deus tem as suas ovelhas, e estas ovelhas conhecem o Supremo Pastor, elas ouvem a voz do Supremo Pastor, seguem o seu comando, porque sabe que o Senhor as ama, cuida, alimenta, é o Deus da providência. Deus está conosco, irmãos, em dias turbulentos. Observe que Davi, neste verso 3, ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. O que significa as muitas águas? As muitas águas, as ondas bravias, o mar revolto, todas estas figuras apontam para a instabilidade, para a tempestade, para a incerteza. As muitas águas trazem ondas bravias, aflições, ansiedades, inquietações, medo. Tudo isso surge em meio às muitas águas. Nas religiões do Oriente Próximo e Médio, tal como na própria palavra de Deus, as muitas águas, o mar revolto, representa a força do caos, o descontrole. Algo semelhante ao que vivemos em nossos dias, em virtude desta pandemia, não é mesmo? Mas preste atenção, diz Davi: sobre as muitas águas, isto é, sobre o caos, sobre a tempestade, precisamos ouvir e reconhecer a voz poderosa do Senhor em meio à turbulência. Como João afirmou na revelação do Apocalipse:
Quem tem ouvidos, ouça. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz poderosa daquele que domina sobre todas as coisas. Observe que Davi diz assim no verso 3: troveja o Deus da glória. Vemos esta figura na palavra de Deus, associando a voz do Senhor ao trovão. Você já parou para pensar o que faz o trovão? O trovão é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza, mas também um dos menos compreendidos. Como explicar o trovão? Alguns tentam, afirmando: o trovão é um som gerado pela onda de choque provocada pelo aquecimento e subsequente expansão supersônica do ar, atravessado por uma descarga elétrica. Mas isso é muito pouco, né, irmãos? Isso é muito pouco. O certo é que o trovão é algo que chega para alertar, que chega para passar um recado, que desperta a nós até mesmo de um profundo sono. Quem nunca acordou com um trovão na madrugada? A ponto de nos acordar, como que dizendo: fiquem alerta. A Bíblia está repleta de versículos que mencionam, irmãos, fenômenos meteorológicos e os relacionam com o poder de Deus. Encontramos dezenas de citações de trovões, relâmpagos e outros fenômenos controlados por Deus. Para que tudo isso? Exatamente para nos lembrar que os céus manifestam a glória de Deus, que existe um Criador que está acima de tudo e de todos e que detém o poder. Davi, no Salmo 19, muito conhecido de todos nós, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o trovão anuncia que o Senhor está sobre as muitas águas. Olhe novamente o verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as muitas águas. Troveja o Deus da glória. Então Davi reafirma no final do verso: o Senhor está sobre as muitas águas. Descanse em Deus. Saiba que Ele está no controle. Ele está sobre essa pandemia que assola o mundo, que tem dizimado milhares de vidas. O Senhor está sobre todas as coisas, sobre as muitas águas. Creia, nada foge ao seu controle. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Portanto, clamemos a Ele misericórdia. Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele é Senhor absoluto, tudo que existe e acontece. Ele sabe muito bem. Ele é um Deus tremendo. Em primeiro lugar, o Salmo nos ensina, nos ordena a louvarmos a Deus em meio à tempestade. Tributai ao Senhor. Em segundo lugar, o Salmo nos ordena a reconhecermos a voz do Senhor em meio à tempestade. Mas eu quero te convidar a observar uma terceira verdade, e ela está compreendida do verso 4 até o verso 9. Vamos ler estes versos. Versículo 4, Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Qual é a terceira verdade? Em terceiro lugar, irmãos, a voz do Senhor em meio ao temporal nos ordena a reconhecer o seu poder.
Louve ao Senhor, reconheça a sua voz, mas reconheça acima da sua voz o seu poder. A voz do Senhor é poderosa e quebra, diz Davi nos versos 5 e 6, os cedros do Líbano. Por que Davi cita o cedro do Líbano? Aqui está uma aplicação prática do poder da voz de Deus. Diz Davi, ele quebra a madeira mais resistente que o israelita conhecia, o cedro do Líbano. A lição é, se essa voz tem poder para despedaçar o cedro do Líbano, ela tem poder para acalmar a tempestade do nosso coração. Ela tem poder para amolecer corações, transformar realidades, ressuscitar mortos, quebrar o jugo, quebrantar os corações, acalmar a tempestade, cumprir os seus propósitos. Irmãos, Deus tem propósitos em tudo isso. Diante da palavra de Deus, diante da voz do Senhor, todos precisam ceder, reconhecer o seu poder. Observe o verso 7. O verso 7 diz: a voz do Senhor despede chamas de fogo. As chamas descritas aqui apontam para o poder de Deus, um poder eterno da alma humana e traz significado à existência. Aqui no Salmo, a ideia é de esculpir, ou seja, as chamas modelam o alvo de seu calor. Observe os versos 8 e 9. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. É impossível ficar inerte mediante a palavra poderosa do Senhor. O que Davi objetiva ensinar é que a palavra proclamada tem o poder de despir bosques, despir o mais poderoso arrogante, mas também revestir o desnudo com a graça e a misericórdia. E todos se encontrarão no grande templo e renderão glória unanimemente, mesmo que de maneira forçada. Observe o final do verso 9. E no seu templo, tudo diz glória. Sabem por quê? Porque isso é uma ordem de Deus. Todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. O que Davi faz neste salmo é observar e declarar a grandeza de Deus em meio à tempestade. Ao fazer isso, seu objetivo é fazer-nos descansar, em saber que existe uma voz poderosa, que está acima de tudo e de todos. Observe que o salmo termina com o versículo 11, e aqui nós haveremos de concluir. O versículo 11, Davi diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. A lição final do Salmo é que a palavra nos ordena a confiar naquele que preside os dilúvios. Os cananeus acreditavam que Baal provia chuvas e fertilidade, e de que dele procedia, ou ele podia, então, conceder, dar tempestades, chuvas, fazer cessar, ou seja, ele detinha o poder. Mas Davi diz aqui, o verdadeiro poder e controle sobre todas as coisas estão em Deus. Ele diz, o Senhor preside. A ideia de presidir, irmãos, é a ideia de governar, ter o controle sobre todas as coisas. Deus está acima dos dilúvios.
acima da tempestade. Podemos perceber a posição de Deus em destaque aqui. Ele se assenta acima dos dilúvios para presidir. O dilúvio aponta para algo de dimensões globais, assim como aconteceu em Gênesis, nós sabemos. Davi dá essa singularidade a Deus porque Ele é o único que pode conter o dilúvio. Irmãos, quem pode conter esta pandemia mundial? Deus. Deus. Podemos e devemos contribuir, é claro, mas a verdadeira contenção deste mal virá de Deus no tempo dele. Virá daquele que é digno de receber o tributo, o louvor, a honra, a glória. Não porque usa de instrumentos brutos para mostrar o seu poder com trovões e raios, mas sim porque preside como Rei soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele não somente controla a tempestade, mas controla os dilúvios. Então o Salmo termina com uma palavra de consolo no verso 11, e eu quero repetir com você. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Davi nos afirma que Deus não somente preside, mas Ele dá força. Nós precisamos desta força, irmãos. De onde vem a força do povo de Deus? Do Senhor. Ele é a fonte inesgotável de força. Mas observe que o verso 11 diz que o Senhor não somente dá força, mas Ele abençoa com paz. É possível sentir paz em meio à tempestade. Davi nos diz que o Senhor dará força ao seu povo para passar por estes momentos de dilúvio. Seja ele moral, existencial, social, instintivo, familiar, pandêmico, não importa. Não importa. O Senhor dará forças e paz ao seu povo. Quero lembrá-lo das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Convosco com quem? Com aqueles que servem o Senhor, com aqueles que anunciam a palavra, com aqueles que cumprem o ID, com aqueles que creem e obedecem a palavra, com aqueles que reconhecem que existe um Deus que preside a tempestade. Eu quero concluir, irmãos, o sermão desta manhã de domingo, afirmando que diante dessa palavra poderosa do Salmo 29, podemos então ler o nosso contexto, não é? Vivemos uma crise pandêmica mundial. Não podemos negar os sinais descritivos, descritos em Mateus 24, Lucas 21, sinais dos tempos. Não podemos negar. Mas também não podemos ignorar a verdade de que basta um olhar para a história e identificaremos momentos de crises, pestes, moléstias na humanidade que dizimaram milhões de pessoas. A igreja é chamada para colaborar com as autoridades, interceder pelas autoridades, mas acima de tudo extrair lições à luz da palavra de Deus. E Davi nos ensina uma lição preciosa com o Salmo 29 nesta manhã de domingo. Louve a Deus em meio ao temporal. Você está privado de vir ao templo? Louve a Deus no contexto de sua casa. Louve a Deus de maneira individualizada. A segunda lição: reconheça a voz de Deus em meio ao temporal. Muitas vozes se levantam, mas ouça a voz do Senhor. Reconheça a voz do pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Terceira verdade e aplicação final. Reconheça o poder de Deus em meio ao temporal. Ele está acima. Ele é poderoso. Reconheça o seu poder. Clame por este poder. E, finalmente, confie naquele que preside os dilúvios. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Somente o Senhor é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. O mundo precisa de um Salvador. O mundo precisa de salvação. Esta salvação está em Jesus, o príncipe da paz. Os noticiários que nos lembram e nos informam diariamente sobre o aumento da pandemia, das mortes locais e globais, são lembretes diários de nossa fragilidade, de nossa mortalidade, forçando assim, irmãos, todos a olhar além das rotinas da vida e a considerar o que está além. Então devemos apresentar a esperança que é Cristo, a nossa única esperança. Ele é o príncipe da paz, ele é a nossa paz. Em meio à tempestade, ouça a voz do Senhor. No temporal, podemos ouvir a voz do Senhor. Mais do que assustar, as tempestades, de ouvirmos a voz do Senhor. Deus, às vezes, permite passarmos por temporal para que clamemos e ouçamos a sua voz. Que Deus aplique no seu coração, na sua mente, esta palavra poderosa. Deixo para a sua meditação o Salmo 29 e te convido a orar. Bendito Deus e Pai, graças te damos pela palavra do Senhor que é poderosa. Graças te damos por esta palavra que vem ao encontro desta manhã de domingo, de momento, ó Deus, tormentoso, para amar o nosso coração, direcionar a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso olhar para além da tempestade e encontrar o Senhor que preside os dilúvios. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor não nos deixou órfãos. Por meio do teu Espírito Santo, que aplica esta palavra na nossa vida, haveremos, ó Deus, de sermos consolados, avivados e haveremos de crer que tu és Deus, que tu reinas sobre tudo e sobre todos. Ó Deus, abençoe a tua igreja, abençoe todos aqueles, ó Deus, que estão nos assistindo neste momento. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, chegue aos lares do teu povo, chegue a todo aquele que ouve a palavra do Senhor, que assiste essa mensagem. Ó Deus, consola o nosso coração, realize os teus propósitos, mas te pedimos que o Senhor possa agir com misericórdia na humanidade. Em especial, ó Deus, intercedemos pelo nosso país, intercedemos pelo nosso estado, pela nossa cidade, intercedemos pela nossa casa, pela igreja. Tenha misericórdia de todos nós, conceda-nos o livramento necessário. Mas conceda também, ó Deus, o arrependimento àqueles que têm se rebelado contra o Senhor, têm negado em ouvir a voz do Senhor. Tenha misericórdia. Que a voz do Senhor seja ouvida, que a palavra do Senhor seja disseminada e que o Senhor cure a terra, a humanidade desta pandemia e que o nome do Senhor seja exaltado, louvado, engrandecido em meio a tudo isso. Confiamos em Ti, clamamos a Ti, esperamos em Ti, confiados na Tua graça, no Teu poder e na Tua misericórdia. No nome de Jesus, te pedimos que o Senhor aplique esta mensagem no coração do ouvinte, para que ele possa, ó Deus, refletir sobre a voz do coração inquieto. Descansemos no Senhor,
Confiemos no Senhor, pois acreditamos e cremos que Tu és bom. A misericórdia do Senhor dura para sempre e de geração em geração subsiste a Tua fidelidade. No nome de Jesus. Amém.